Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre frações, como representá-las, certo? Então, eu tenho aqui a fração 3/4, ou seja, 3 quartos. Como é que eu represento essa fração 3/4 em forma de desenho, né? Numerador é a parte de cima, denominador a parte de baixo. Numerador indica a quantidade de partes que nós tomamos do inteiro. E denominador indica a quantidade de partes que dividimos o inteiro. Então imagine um inteiro, né, no formato de um círculo. Está aqui o inteiro. E precisamos dividir ele em quantas partes? A parte aqui, ó, do denominador é a parte que indica a quantidade de partes que foi dividida. Então vamos ter que dividir ele em 4 partes. Dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E quantas partes devemos tomar desse inteiro que foi dividido em 4 partes? O numerador indica a quantidade de partes que temos que tomar. Então 3. Então tomamos 1, 2, 3 partes. Outro exemplo aqui. 4 sextos. Como é que a gente representa essa fração aqui, ó? 4 sextos. Então eu sei que eu tenho que desenhar uma figura que vai ter 6 partes, né? Dividir ela em 6 partes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então dividir o inteiro em 6 partes. E quantas partes nós tomamos desse inteiro? Tomamos 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então 4 sextos. Existem também frações que a parte de baixo, né, o denominador, ela é menor do que a parte de cima, né? O denominador, como também a parte de cima maior do que a parte de baixo, né? Deu duas formas aí. Nós estamos vendo a parte de baixo do denominador maior do que a de cima. E a parte de cima, quando ela é maior do que a parte de baixo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. 3 meios, né? Como é que eu represento essa fração 3 meios aqui? 3 em cima, 2 embaixo. Então, vamos supor que eu sei que o inteiro, né? O inteiro vai ter que ser dividido em duas partes. Dividir. Só que eu tenho que consumir quantas partes? 3 partes. Então, se eu consumir uma aqui, duas aqui, cadê a outra parte? Está faltando uma parte ainda a ser consumida. Então, vou precisar desenhar outro inteiro, né? Dividir ele em duas partes e consumir mais uma parte. Então, veja que eu consumi, ó, 3 partes, ó, 1, 2, 3, está aqui, ó, em figuras que têm duas partes divididas. Então, essa figura foi dividida em duas partes e essa figura foi dividida em duas partes. Então, eu consumi 3 meios, né? 3 partes de figuras de duas partes. Um outro exemplo aqui. 5 5, vamos botar 5 terços. E aí, 5 terços. Eu vou ter que consumir 5 partes de figuras de 3 partes. Então, ó, eu sei que vou ter que fazer figuras de 3 partes, ó, 1, 2, 3. Mais outra de 3, né? 1, 2, 3. Então, ó, figuras de 3 partes foi dividido o inteiro. E eu consumi quantas partes? 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Consumi 5 partes de figuras de 3 partes. É assim que a gente representa as frações. Nós vimos como representar as frações em forma de desenho. Agora nós vamos ter o desenho e vamos ver qual é a fração que a representa. Então aqui eu tenho uma figura que tem consumida duas partes de 4 partes. Então lembram? O numerador é a quantidade de partes que a gente consome do inteiro. Então eu consumi duas partes de figuras de
Quantas partes que foi dividido inteiro? De 1, 2, 3, 4. Então, 2/4 está aqui a figura representada. Essa aqui, eu consumi 3 partes, né? 3 partes de uma figura que tenha o quê? 4 partes. Então, consumi 3 de 4 partes. Já aqui, né? Eu consumi quantas partes? Eu consumi 1, 2, 3, 4, 5. Eu consumi 5 partes de figuras de 2 partes. Olha. 2, 2 e 2. Então, 5 meios. E aqui, eu consumi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consumi 6 partes de figuras que têm 4 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, que foi dividido esse inteiro. E 1, 2, 3, 4, que foi dividido esse outro inteiro. Então, 6/4. Então, aqui nós vimos como representar a fração em forma de desenho, né? E aqui nós temos o desenho e representamos na forma de fração.